Fiore, coordenadora da Câmara de Inovação e Tecnologia da FEComércio Bahia. E hoje estamos aqui nos estúdios do Senac Bahia para receber Maurício Ogawa. Prazer, Maurício, em estar aqui e ter aceitado o convite. Diretor de Economia e Inovação da CNC, para falar um pouquinho sobre o lançamento do programa para startups da CNC. Prazer, Maurício. Seja bem-vindo. O prazer é todo meu, professora. Obrigado pelo convite. Queria agradecer a FEComércio Bahia, o Senac Bahia, o Sesc Bahia, todo o Sistema Comércio. Estou muito feliz, estou honrado de estar aqui com vocês. E vamos lá, vamos bater papo. Vamos! Então, Ogawa, ele tem 26 anos de carreira, tanto em relação ao serviço, como também à indústria, à tecnologia e à educação. E eu tive o prazer de conhecê-lo num convite que eu fiz, virtualmente, professor, numa defesa de banca de TCC de um aluno meu da UFBA. E aí, para ser bem didático, para a nossa audiência, explica um pouquinho o que é a CNC, o que é a função, qual a função dessa diretoria que hoje você lidera na CNC para a gente, por favor. Primeiro, eu fiquei muito honrado com o convite da banca. O aluno foi incrível, apresentou um projeto maravilhoso. Parabéns, professor, pela orientação. O que é a CNC? É bacana essa oportunidade, porque toda vez que a gente se apresenta como CNC, as pessoas ficam falando: o que é isso? CNC é aquele equipamento que usina peça. E na verdade, isso é bom. De alguma forma, mostra que a gente tem um caminho aí pela frente para percorrer. E eu sempre falo, gente, você sabe quem nós somos. Você só não está ligando o nome à pessoa. E aí você fala: você conhece o Sesc? Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Você conhece o Senac? Todo mundo conhece. Falei, então você conhece a CNC. Né? A CNC, o Sesc, Senac, o Sistema Comércio, as federações de comércio, nós somos um sistema só. Nós somos a mesma casa. E aí eles, puxa, que bacana. Eu falei, então nós ajudamos as casas, os nossos braços sociais, qualidade de vida com o Sesc, qualificação profissional com o Senac, e a gente apoia, trabalha junto para construir um sistema para fortalecer o comércio. Então, as pessoas realmente não conhecem e esse podcast é maravilhoso, porque vai atingir mais muitas pessoas que não conhecem e falar: agora eu sei o que é a CNC. É a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. E essa diretoria, professor, vamos lá, de inovação, de economia e inovação, quais são os desafios, o que ela representa hoje nesse cenário nacional? A diretoria de economia, ela nasceu como diretoria de economia. Então, isso é um trabalho que a CNC faz já muito bem, ele está consolidado. Trabalhar com pesquisas, a gente apoia a diretoria de relações institucionais. Então, a economia já é um tema consolidado dentro da confederação. E a gente fez várias pesquisas com os empresários, e o primeiro item que vem de angústia, expectativa, desejo dos empresários é a inovação. Então, foi incorporada a diretoria de economia o tema inovação, para a gente poder apoiar os nossos empresários, para a gente levar o conceito da inovação e da transformação dos negócios através da tecnologia, através da pesquisa, através da inovação. Então, a diretoria ela foi criada com esse propósito, de servir de apoio, de sustentação para os nossos empresários, para toda a nossa base de associados, para que eles possam ter acesso, para que eles possam ter alguém para conversar, para discutir, para levar esse tema para os negócios. A gente quer que os nossos empresários faturem mais, tenham mais lucro, que hoje no Brasil parece que é pecado, o empresário não pode falar que não pode ter lucro. A gente quer que eles tenham lucro, de preferência com alguma ação relacionada às atuações da CNC e do Sistema Comércio. Sim. Tem 6 meses que você assumiu esse desafio nacional e já deixou um grande marco. Agora, em abril, no Web Summit Rio 2024, você lançou, você comunicou ao Brasil o lançamento do primeiro programa para startups da CNC. Foi que motivou a criação desse programa que é tão inovador pela sua própria natureza? A gente
vem realizando essas pesquisas e tentando compreender a melhor forma de apoiar o sistema comércio nesse desenvolvimento. E esse programa ele já vem sendo construído há quase um ano, né? Ele já vem sendo discutido internamente para a gente entender e compreender como a gente usa da inovação para levar a inovação para a nossa base de empresários. E o primeiro número que a gente usou é que a gente tem quase 5 milhões de empresários, né, de empresas, estabelecimentos comerciais cadastrados na nossa base. 98%, 97%, 98% são micro e pequenas empresas, né, que são empresários que precisam muito de apoio. E a gente fala que os grandes eles já fazem a inovação naturalmente, né? Eles são organizados, eles são estruturados, eles já fazem isso. Como que a gente leva isso de forma estruturada para o micro e pequeno? Porque a gente quer que o micro e pequeno cresçam, que sejam médios e grandes. Então a gente já vem trabalhando nesse conceito de levar a inovação aberta, né? De levar a velocidade, a agilidade da startup para o mundo dos negócios da nossa base. Então, a gente já vem estudando com atenção, conhecendo a base, a gente estratificou nas pesquisas 9 grandes desafios, né? Então, são 9 verticais de problemas que a gente conseguiu agrupar e dessas 9 a gente escolheu 3. Então, a gente quer começar também como um POC, começar pequeno, vamos testar o modelo e aí a gente escala, né? Para também não ter uma iniciativa muito grande, gerar uma expectativa muito grande e depois não dar certo. Projeto de inovação, a professora sabe muito bem disso, né? Quando a gente trabalha com inovação, quando a gente trabalha com pesquisa, o resultado negativo também é um resultado, né? Da gente entender do que não deve ser feito. Então, é uma questão de planejamento, de estratégia e de paciência. Então, a gente vai começamos pequeno, tivemos a oportunidade, né? Fomos convidados pelo presidente da FEComércio do Rio de Janeiro, o professor Queiroz, que recebeu a gente tão bem com esse convite, e uma oportunidade única da gente lançar esse nosso primeiro programa num evento global, né? Então a gente não podia perder a oportunidade e fizemos o lançamento. Estamos aqui agora. Obrigado pelo convite mais uma vez. E parabéns. O lançamento do CNC Hunting, né, foi de fato um sucesso, um marco, e a gente espera que essa adesão também venha com as propostas, justamente porque são muitos desafios que o empresariado do setor terciário enfrenta. A gente teve no ano passado aqui na FEComércio Bahia o Fórum do Comércio com a temática da inovação. A gente, enquanto Câmara de Inovação e Tecnologia, rodou uma pesquisa com os empresários do setor terciário e a gente viu, de fato, né, essa gama de desafios que a gente enfrenta e que a gente precisa apoiar para que justamente a gente consiga trazer inovação para o aumento de receita, para superar as dificuldades que o empresariado hoje ele enfrenta. Mas vamos lá, quais são os 3 desafios que foram escolhidos para serem trabalhados no CNC Hunting e por que desses desafios? Explica um pouquinho. Então, desses 3 que a gente escolheu, o primeiro ele diz respeito ao planejamento tributário e fiscal. Quando o empresário normalmente ele está trabalhando no simples, é mais simples, né? Essa selva que a gente vive de tributação e a complexidade das normas, das leis, isso muda todo dia, né? Então a gente fez um levantamento que é interessante, os números eles são interessantes. A gente percebe que se gasta, né? É necessário várias horas de trabalho, a gente está falando quase 1.250 horas de trabalho mês, para você fazer a gestão da carga tributária, do seu planejamento tributário, para você atuar na média por ano um negócio, né? São muitas horas, né? E aí, mais uma vez, por isso que o contador ele é imprescindível, né? Os contadores são necessários para uma manutenção de um negócio, para que você tenha uma sustentação, para que você consiga sobreviver, né, no mercado. Então, e aqui o trabalho dos contadores é importantíssimo. Esse programa, inclusive, vem para somar, né? A gente quer trazer, escolher startups maduras, e aí para esse primeiro desafio, que já tenham soluções
ágeis no mundo digital que possam apoiar esses empresários e os escritórios de contabilidade em soluções que dizem respeito ao planejamento tributário e fiscal. Esse é o primeiro. Eu não vou dar spoiler, mas eu sei que a gente tem na Bahia startup aqui fundada na área de contabilidade. Pronto. Tenho certeza que vão concorrer aí fortemente dentro desse desafio para trazer essas soluções. Eu vou ficar muito feliz com a participação deles. O segundo desafio diz respeito ao levantamento de perfil de consumo, né? Então, olhando aqui, né, para quem está assistindo a gente percebeu que metade das pessoas, quando vão fazer uma compra, procuram pelo menos 7 lugares. Ela faz pesquisa em 7 lugares antes de comprar. A gente está falando que quase 25%, quase um quarto das pessoas só compram no digital. E quase metade só compra no físico, no presencial. Então, metade quer ter a sensação, a experiência de provar, testar, medir, sentir, né? As pessoas ainda têm essa necessidade. E quase um quarto já não quer mais saber. Ele compra pela internet. E o outro tanto gosta de fazer pesquisa em 7 lugares diferentes antes de fechar uma compra. O que a gente quer fazer? A gente falou, olha, a gente está falando de omnicanalidade, né? A gente está falando de várias formas de você fazer uma venda. O grande já tem isso consolidado. O micro e o pequeno não tem, né? Ele sabe muito bem quem que é o cliente dele do dia a dia. Mas ele pode explorar mais. Aquele empresário que só vende no presencial, ele tem ali 23% de pessoas que só compram no físico. No digital, não está na hora dele testar ali um Instagram, não está na hora dele testar uma ferramenta de um WhatsApp web ou alguma coisa desse sentido. Então, você tem um potencial explorado. Aquele cara que só vende no físico, só vende em plataforma no e-commerce, tem metade da turma ainda que gosta de experimentar. Será que a gente não está falando aqui do digital, né? do físico com o digital? Então, o segundo desafio é esse, em startups que tenham maturidade nesse tipo de levantamento de perfil de consumidor, para a gente poder levar isso para os empresários, para que eles possam explorar melhor as várias formas que você tem de atingir um consumidor, um grupo de pessoas maior para você potencializar a sua venda. Então, na pandemia, a gente viveu um pouco essa dicotomia, né, do 100% online, ou ainda dessa vontade, dessa necessidade, saudade do 100% presencial. E a gente está hoje nesse mundo onde a gente já fez essa experimentação, né, do online, do virtual, e a gente pode sim ter uma melhoria dos negócios com essa mistura, que foi o que o Maurício falou aqui, que é muito importante para alavancar negócios. E aí, como a gente transita de uma forma otimizada, de uma forma eficiente nesses dois mundos, para alavancar tanto o negócio digital como o negócio presencial, físico, sendo que não existe essa dicotomia. A gente pode pegar o melhor dos mundos Sim. e potencializar, principalmente se a gente fala do mercado local. É muito importante para a gente trazer, né, maior riqueza, maior potência para o que a gente tem aqui da economia local. Então, assim, esse segundo desafio aí, eu acho que todo mundo que faz parte já da economia criativa, dos negócios, de desenvolvimento local, vão ser muito beneficiados e a gente vai conseguir também trazer resultados positivos para todas as regiões e também para ter essa alavancagem nacional. Quem dirá também, quem sabe, internacional. Por que né? não? E eu me encaixo nos 3 perfis, viu, professora? Eu procuro antes de comprar, eu gosto de experimentar e eu compro também no digital. Então, assim, eu sou um consumidor aí que pode ser atingido aí por qualquer um dos nossos empresários, né? Ótimo. E o terceiro? O terceiro diz respeito à eficiência energética, né? 20% da conta de luz do que se gasta de energia no país é do nosso setor, é do comércio, né? Então, 1/5 da energia elétrica do país ela é consumida pelo comércio. Então, tem muito dinheiro acontecendo aí nesse cenário.
e metade dos empresários que a gente entrevistou entendem que a economia de energia, que a eficiência energética, ele é o tema dos próximos 12 meses. Né? Então, a gente escolheu esse desafio e aí startups que tenham soluções relacionadas no popular, né? A economizar a energia elétrica do empresário, porque a gente está falando de dinheiro no bolso. Se você economizou 10% da conta de energia, no final do mês é 10% de dinheiro no bolso do empresário, né, por ter aderido ao projeto. Então, a gente está trazendo empresas, startups que tenham soluções maduras nessa área para atender os nossos empresários. Se dentro de casa, depois do verão de Salvador que a gente viveu esse ano, a gente sabe o que foi a conta de energia, né, do ponto de vista da representatividade, imagina para quem está liderando o negócio e que tem que trazer, né, uma experiência agradável para esse cliente que chega no seu estabelecimento, quão representativo e que potência a gente tem aí de fazer uma economia e alavancar ainda mais. E a gente fala, professora, quando a gente está falando de economia, a gente acha, olha, vou comprar energia elétrica no Mercado Livre, vou colocar célula fotovoltaica. Também, né? Mas tem outras soluções que às vezes o empresário não dá conta. Um compressor sem manutenção. Esquentou demais, jogou energia elétrica fora. Aquele refrigerador dele, aquelas geladeiras que ele tem para guardar produto, não fez manutenção. Então, planos de manutenção, ar-condicionado muito antigo também joga energia elétrica fora e você não percebe, você não dá conta. E às vezes até você comprar um ar-condicionado novo, na ponta do lápis, em um ano você paga isso. Então, é esse tipo de trabalho que também é além do que trocar, porque a gente fala, eficiência energética, puxa, vou ter que colocar placa fotovoltaica, isso não é para mim. Não é só isso. Né? A gente fala normalmente que quem não gerencia não controla. Se você não sabe o quanto que você efetivamente está gastando, porque não é receber a conta de energia elétrica no final do mês e olhar lá quantos quilowatts você está jogando fora, que você está pagando, que você está gastando. É quanto daquilo efetivamente você está usando, quanto daquilo você efetivamente poderia reduzir, às vezes com um plano simples de manutenção. Né? É isso que a gente quer levar. Esse terceiro desafio está bem alinhado com o que a gente vem fazendo na Câmara, né? A gente tem, dentro da temática da transição energética, até mesmo para essa questão de desmistificar também os desafios em relação à transição, hoje, né, uma participação, um assento, né, de um membro que justamente vai representar para essa assessoria da presidência e de toda a FEComércio nessa área de energia renovável que é tão importante. E esse mês agora a gente teve um primeiro evento da Associação Baiana de Energia Fotovoltaica, Solar e Fotovoltaica, do qual o presidente fez a abertura do evento, o presidente Kelso, e Nelson Daia, que é o nosso superintendente aqui da FEComércio, também falou da importância da participação do comércio, né, de todo o sistema nessa temática. E acho que isso demonstra o quão alinhado a gente está e o quanto a gente precisa e a gente pode ainda mais potencializar. Então, nesse sentido, eu queria saber qual é o alvo do programa CNC Hunting. Então, o nosso alvo, a gente quer atender os empresários da nossa base. Empresários associados aos sindicatos, associados às federações de comércio. Esse é o público. Né? Então, a gente quer criar... na verdade, nós idealizamos esse produto com o objetivo de atender a base de empresários associados no Brasil inteiro. Então, é importante que as startups que façam a adesão ao programa tenham em mente que o atendimento vai ser nacional. Então, tem que ter escala, tem que ter planejamento de que ela vai conseguir atingir empresários de todo o país. Então, isso faz parte até das regras do edital. O que é um ótimo desafio, né? Imagina, tem um desafio que é chegar a todo o Brasil, né? É um bom desafio. E a gente está falando de 5 milhões de estabelecimentos empresariais cadastrados, né? A gente está falando de 5 milhões de potenciais clientes. Então, quando a gente começa a falar de 10%, de 1%, a gente já está falando de uma carteira grande de clientes considerável. Então, acho que esse é o prêmio, né? As empresas, startups que aderirem e que forem
aprovadas ao final do edital vão entrar na nossa base e vão poder usufruir, né, desse rol de empresários que esperam, né, por projetos que possam ajudá-los a vender mais. No final das contas, é que ele possa ser mais eficiente. Além de escolher um dos 3 desafios, o que é mais necessário para participar desse programa? As startups, elas precisam ter a sua maturidade. A gente não vai tracionar. A tração que a gente vai fazer é para potencializar o atingimento a essa carteira de clientes. A gente não vai acelerar, a gente não vai trabalhar com ignição, né? A gente não vai colocar recursos. Então, as empresas elas precisam ter essa maturidade. Basicamente é isso. Vai ter critérios, né? A gente coloca critérios também de acessibilidade do crédito, né? Então, tem que ser vantajoso para o empresário, né? Também não adianta ter um programa incrível, sensacional, e aí quando for negociar para o empresário, puxa vida, não tenho dinheiro, não vou conseguir atender. Então, tem que ser alguma coisa, tem que ser viável, né? O projeto ele tem que ser bom, escalável e tem que ser viável, porque também não faz sentido. Então, o foco é, de fato, sobre negócios, né? Para empresas que queiram e que estejam nessa etapa de negociação, de vendas, e que tem que ser um bom negócio. Tem que ser um bom negócio. Para que seja realmente... Para todo mundo, né? Para todo mundo. E aí, além dessa expectativa, né, de todas as federações do Brasil, de chegar em todos os lugares que a FEComércio está, né, todas as FEComércios, todas o SESC, SENAC, toda essa potência que a gente tem, quais outras instituições estão apoiando, participando, fazem parte, né, endossam o programa CNC Hunt? Como a gente nunca fez, né, e tudo que a gente faz pensando em dar o melhor para os nossos associados. A gente buscou um parceiro que é muito bom nisso já, né? Então a gente procurou a Sai do Papel. Sai do Papel é um hub de startups. Ele tem outros negócios, né? Que fica lá no Rio de Janeiro e eles já são muito bons nisso, né? Eles vivem desse ambiente de startups. Então a gente procurou eles, conversou com eles, a gente apresentou a nossa proposta, a nossa ideia. E essa construção eles abraçaram e eles vão nos ajudar. Então a Sai do Papel é o nosso parceiro comercial nesse projeto. A gente contratou a Sai do Papel para montar esse roteiro e a Sai do Papel vai ajudar, inclusive, a gente a chegar com esse projeto, depois que as startups forem escolhidas, chegar no nosso público-alvo. Então também faz parte desse projeto que eles nos ajudem a chegar. Porque tem muita iniciativa. A gente tem vários projetos que são muito bacanas, mas que a gente ainda precisa entender a dinâmica de como a gente faz chegar esses projetos no empresário, né? Então, é uma apropriação em cascata, né? Todo mundo precisa se apropriar desses projetos para que todo mundo se beneficie. Então, para chegar no empresário na ponta, a gente tem um trabalho dos sindicatos, a gente tem um trabalho das federações de comércio, é uma construção coletiva, né? A gente está trabalhando realmente numa construção coletiva que a gente quer que esse produto chegue, de fato, no empresário. São todos empresários, né? Todos são empresários. E a gente precisa que isso efetivamente chegue na base. Às vezes não adianta ter o melhor produto. Se não chegar, né? Se o empresário não vê valor nisso, não vai adiantar. Acho que você falou é crucial, né? Existem várias iniciativas, mas o pioneirismo dessa iniciativa é justamente essa escala e esse desafio de realizar, de resolver esses 3 desafios. E com isso, né, para grandes desafios, contamos com grandes parceiros. Com certeza. E isso realmente vai fazer toda a diferença para que a gente consiga trazer isso para a realidade e solucionar e avançar cada vez mais. Então, a gente está num momento onde está sendo discutido por todo o Brasil a elaboração da Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. E eu sou muito grata, né, pelo aceite do convite, em nome do nosso presidente, Kelson Fernandes, de ter você aqui, né, representando
esse fortalecimento, esse alinhamento da Bahia com o Brasil pela inovação e para a inovação, no sentido do sistema comércio, desse posicionamento que a gente precisa ter diante da nossa relevância nacional. E aí eu queria saber, assim, se existem outras iniciativas que você acha interessante destacar nesse momento para esse fortalecimento, para esse posicionamento que é tão importante, né, dentro desse cenário, desse contexto que a gente está. Primeiro, agradecer mais uma vez aqui, né, o presidente Kelso por viabilizar a minha vinda aqui, né, ao nosso presidente, Dr. Tadros, minha chefe, doutora Simone. Eles estão muito preocupados, né? O tempo todo existe essa orientação, esse cuidado da gente ter esse olhar da inovação para apoiar as federações nesse sentido. E por isso, você falou, tem várias iniciativas, professora, várias iniciativas que a gente, inclusive, já conversou nos bastidores, né? São iniciativas que a gente quer começar como o CNC Hunting, pequeno, para a gente testar, inclusive, a nossa capacidade de trabalhar, porque a gente não pode errar, né? A gente precisa, quando chegar esse projeto em escala, a gente precisa ter essa responsabilidade de ofertar o melhor produto para as federações de comércio, para que vocês possam explorar esses produtos junto com os sindicatos. Dentro dessa lógica, dessa construção, né, de um cenário nacional para a inovação, muito se fala de inovação para a indústria, né? O tempo todo indústria. E olha, merecido, é importante, né? A indústria tem o seu papel, mas a gente está falando do maior setor da economia brasileira. A gente está falando de 1/4 do PIB. Né? O setor do comércio representa 1/4 do PIB. A gente está falando de 26 milhões de empregos gerados no comércio. Então, a gente está falando de mais de 1.000 sindicatos. Né? Nós somos seguramente a maior confederação. Né? Sem demérito para as outras 3 federações. E são os setores que representam, né? CNA, CNI, nós, CNC e CNT. Cada um fazendo muito bem o seu papel. Mas a gente não pode ignorar que 1/4 do PIB não tenha linhas de fomento específicas para o comércio. Mas a gente precisa fazer a lição de casa. Né? A indústria fez a lição de casa direitinho. O agro também fez, né? A Embrapa, né? Que é um orgulho nacional. A Embrapi também é um orgulho nacional. E a nossa Embrapix, né? Onde é que a gente vai ter a nossa empresa, né, que cuida da produção científica aqui no país com o olhar do comércio? Mas a gente precisa fazer a lição de casa. Então, esses projetos que nasce, né, com essa proposta do CNC Hunting, a gente está falando de um congresso nacional, que ótimo seria, né, a gente ofertar um congresso nacional de inovação para o comércio com um olhar totalmente diferente, disruptivo, para que as pessoas pudessem perceber o que se fala tanto de inteligência artificial. Todo mundo já escutou a inteligência artificial. A gente quer que as pessoas sintam, de fato, né? Não sentado na cadeira, numa cadeira confortável, vendo alguém falar, mas que a pessoa possa, ao entrar num evento, já ser apresentado a inteligência artificial, que não tenha mais crachá, que as pessoas sejam reconhecidas por nome, a inteligência conversando com cada um dos atendentes desse congresso, perguntando como é que foi o dia de ontem, né? Já sabendo, né, em pesquisas de rede social o que a pessoa fez ontem. Que as pessoas tenham experiências. Então, a gente está pensando, a doutora Simone fez uma encomenda para a gente de pensar num congresso nacional que seja disruptivo, que seja diferente de tudo que já aconteceu, né, do que a gente já viu. Tem um programa que a gente está falando, e aqui estou dando spoiler, hein? Ótimo, adoramos Estou dando spoiler. A gente está pensando também num programa de transformação digital do comércio, né? Um programa nacional que a gente possa colocar um consultor do lado do empresário e que esse consultor, de fato, direcione esse empresário, né? Que a gente escolha um produto, né? Vamos melhorar as vendas? Tá bom, então a gente vai colocar lá um consultor especialista em marketplace, um consultor especialista em mídias digitais, em redes sociais. Então, a gente quer atingir o Brasil inteiro num programa.
Estamos conversando com o FINEP, estamos conversando com a BDI, a gente está conversando com o Parque Tecnológico de São José dos Campos para ver como que a gente constrói, né, um grande programa nacional de transformação digital. E a gente está falando de micro e pequeno, a gente está falando daqueles 97%, 98% dos empresários que formam a nossa base, né? A gente precisa atender, eles precisam, a gente quer que eles entendam, né, que eles nos procurem. Inclusive a nossa missão a gente está construindo, está trabalhando, nós queremos ser o lugar, né? Essa é a visão, missão. Nós queremos ser o lugar onde os empresários também procurem para resolver os seus problemas com relação à inovação. Então é isso, a gente está criando esses programas, a gente está falando CNC Hunting, Programa de Transformação Digital do Comércio, a gente está falando de um grande Congresso Nacional de Inovação. E quem sabe, né, a gente não começa a falar de um observatório, um lugar que a gente possa ter um instituto, que tenham as informações, né, que cada federação de comércio possa estratificar uma pesquisa que seja de caráter nacional, né? Que a FEComércio Bahia possa entrar nesse grande observatório e possa extrair os números que dizem respeito à Bahia. Então, a gente já está estruturando, estamos conversando, tem uma equipe maravilhosa trabalhando para ofertar tudo isso. Tem muita coisa acontecendo, professora. Que bom, professor. Aqui na Bahia, a gente já começou a fazer nosso dever de casa, estamos bem atentos. A gente tem agora, pela primeira vez, na Fundação de Amparo à Pesquisa aqui do nosso estado, e isso é uma força coletiva, né, liderada pela CIT, liderada pela Câmara, com essa potência da federação. Pela primeira vez a gente tem na curadoria, no conselho curador da fundação, uma cadeira que é de titularidade da FEComércio, né, dessa representação. Quão importante, quão histórico é esse momento que a gente está, e a gente vem trabalhando muito para isso. A gente teve muitas plenárias em todo o nosso estado para discutir justamente a elaboração, né, dessa estratégia nacional, dessa política baiana e que vai reverberar na estratégia nacional. E a gente colocou nosso nome lá, tivemos participação. Aproveitar aqui para agradecer a todo o sistema que participou, que teve delegado indicado para a plenária aqui em Salvador. E foi uma movimentação de toda essa rede, de toda essa articulação. E a gente teve também o FINEP Day, que rodou todo o Brasil, e aqui na Bahia a gente teve a participação na abertura do presidente Kelson, com esse marco histórico. Foi a primeira vez que a gente teve esse momento, e demonstra o quão atento nós estamos e como vamos continuar atentos nessa pauta de posicionamento da relevância do sistema comércio na economia e inovação, com muita tecnologia para o empresário. Queria que você falasse as palavras finais aqui, para a gente já despedindo da nossa audiência. Eu, mais uma vez, agradecer. Eu hoje tive a oportunidade de conhecer o espaço, né, de tecnologia que está aqui, o laboratório. E, gente, vocês estão de parabéns, né? Eu fico muito orgulhoso de pertencer a um sistema comércio tão forte, tão bacana, com tanta potência, né, de criação. Eu deixo aqui o convite para você, empresário que está assistindo esse podcast, para quem não é empresário, mas conhece o empresário, replique esse podcast, venham visitar a Federação de Comércio, venha visitar o Senac, venha visitar o Sesc, visitem os Sescs e os Senacs das regiões de vocês. O trabalho que é feito por essa equipe maravilhosa é sensacional. Vocês não têm ideia do poder criativo, da competência de realizar que as equipes do Sesc e Senac possuem. Então, venham conhecer os espaços, vocês vão ficar encantados como eu fiquei. Eu estou acostumado a visitar espaços muito bacanas, e aqui eu fiquei impressionado com a competência da equipe. Então, parabéns, professora, parabéns toda a equipe da FEComércio, do Sesc, do Senac, da Bahia. Vocês fazem um trabalho incrível. Estou muito feliz pelo convite, quero voltar mais, então me convidem sempre. Vamos lá. Mais momentos, é só um dos episódios, quem sabe, né? Mas no podcast de hoje, contamos com a presença de Maurício Ogawa, diretor de Economia e Inovação da CNC. Muito obrigada, Ogawa, por estar aqui compartilhando conosco e por liderar essa área, né, de inovação na CNC, no sistema comércio tão importante que é para nós.
E para você que gostou do conteúdo, que quer saber mais sobre o CNC Hunting, você pode buscar no site cnchunting.portaldocomércio.org.br ou acompanhar pelas redes sociais da FEComércio e da CNC para acompanhar todas as notícias que vêm por aí. Muito grata!